Como vai? Eu vim hoje falar para você a respeito de texto, que é um vídeo que eu deveria ter feito quando eu estava falando de curvas, porque na realidade o texto faz parte de uma curva especial. E eu acabei me esquecendo, pulando esse item. Agora eu vim aqui tentar me redimir, espero que você compreenda. Vamos clicar aqui N para termos mais espaço. Vamos clicar em em 7. E vamos afastar um pouco essa lâmpada, porque pelo que eu vi, o texto vai acabar começando daqui. Então deixa eu pôr essa tela um pouco mais para cá. E como é uma curva, a gente vai em Shift A e clica aqui em texto. A princípio aparece isso escrito texto, que é uma palavra que aparece em inglês. No Object Mode, você pode usar todas as teclas de atalho que você queira. No entanto, na hora que você estiver editando, você vai ter problemas, porque aí você já vai ver daqui a pouquinho. E editar um texto no Blender é mais ou menos como você editar um texto num editor qualquer. Então vamos ver como é que isso acontece. Primeiro eu preciso passar para o Edit Mode. Quando eu passo para Edit Mode, já aparece um cursor aqui, ele não pisca, que nem pisca em editores comuns, digamos, mas ele funciona da mesma forma. Então, se eu quero apagar esse texto e escrever outro, Backspace, ele faz esse trabalho para nós. E, se eu quero escrever alguma coisa, eu vou simplesmente digitar a palavra que eu quero escrever. Bom, eu posso, dando backspace, apagar a letra. A seta para os lados esquerdo, ela vai fazendo o cursor andar entre as letras. Backspace apaga, você escreve de novo. Delete apaga a da frente, você escreve de novo. E você circula no meio do seu texto com as setas da direita e da esquerda. Enter funciona como você abrindo uma outra linha, como um texto comum. Então, basicamente, não tem segredo em você manipular os textos no Blender para essas funções comuns. Vamos ver o que mais nós podemos fazer com o texto em Blender. Você pode ver que aqui em cima nós temos o painel de propriedades de texto. Ele aparece aqui. Aqui tem Shape. Aqui ele dá a opção de você preencher o texto. Texture Space e Geometria. Aqui nós temos grandes possibilidades de mexer com o texto. O chanfro, bevel, você sabe, a possibilidade de você fazer esse tipo de modificação. Chegar mais perto. A resolução suaviza as bordas do chanfro. Você pode observar aqui que ele já não está tão achatado no fundo, mas ele já tem uma certa estrutura. Offset, pode observar que você pode conseguir que suas letras fiquem mais gordinhas e até percam as características de letra ou fiquem mais magrelinhas. E o extrude, você pode ver que ele faz um extrude para as letras. Ele dá uma profundidade para as letras. Então, 0.05 para a gente não exagerar muito. Se eu clicar em 7, para eu voltar agora para a vista de cima, você pode ver que eu comecei a trabalhar na vista de cima, ele vai digitar uma outra letra. Então, uma forma que eu tenho de fazer isso é vir em View e botar na vista de cima. Enquanto eu estiver no Edit Mode, qualquer letra de teclado que eu mexa, exceto as letras de seta, Enter, Delete, as outras teclas vão colocar letras. Então, eu preciso usar esse menu aqui
para eu fazer essas mudanças. Outra característica que tem em texto é a fonte. Vamos colocar aqui tudo em 0 e depois a gente mexe mais com isso. Vamos ver, aqui nós temos, olhamos um pouquinho da geometria e aqui nós temos a fonte. Bom, se você vem por padrão uma fonte que se chama Bfonte, que é essa aqui, que é a interna do Blender. Se você quiser outra fonte, não tem problema, você vai simplesmente no seu próprio computador. No Windows, eu sei o caminho, é esse aqui. Nos outros, eu fico devendo fontes, aí você tem que procurar onde é que suas fontes estão guardadas no seu computador. E eu tenho várias fontes que eu posso escolher, e veja bem, eu mudei a fonte aqui. No entanto, eu tenho disponível aqui a Bfonte, que é a do Blender, e eu posso mudar de novo para cá. Assim como se eu colocar outras fontes aqui, elas vão ficar guardadas e eu vou poder alternar entre elas. Esse item aqui, ele obviamente aumenta o tamanho da fonte, tá? Então é só eu clicar para lá ou para cá. Essa letra aqui, ela está em itálico, ela tem uma certa inclinação já, mas de qualquer forma, shear quer dizer que ela pode inclinar mais ainda a sua letra. Então, você pode usar esse recurso para deixar a sua letra mais inclinadinha com o aspecto de itálico. Essa configuração aqui, ela precisa de um certo suporte para funcionar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu venho aqui primeiro, Text Boxes, e eu posso aqui mexer com as dimensões de uma caixa de texto. Então, vamos ver o que eu consigo aqui. Olha aqui do lado esquerdo, em cima, pertinho da linha do Y, essa linha pontilhada se formando. Então, se eu chegar por 10, vamos dizer, eu praticamente englobo todo o texto que eu tenho. Aqui eu posso pôr 4, por exemplo, e eu vou conseguir uma caixa de texto para eu manipular as minhas letras dentro dela. Eu vou zerar aqui para a gente voltar, que essa aqui não é nem tão necessária. Ela existe, mas ela nem é tão necessária. Offset, você pode ver que eu empurro o texto para a direita e em Y eu mando para cima ou para baixo. Bem, depois que nós estabelecemos alguns valores aqui em Add Text Box, como largura, altura, offset, nós podemos voltar para a configuração dos parágrafos e testar para ver como é que funciona. Aqui, alinhado no centro, alinhado à direita, Justify. Aqui em Justify, ele estende as palavras para preencher a largura da caixa de texto. E Flush, ele estende as letras e os espaços para se ajustarem com a largura da caixa de texto. Bom, uma outra coisa que você pode saber a respeito de texto é que ele pode ser... Vou deletar esse aqui para entender melhor o que eu estou falando e vou cancelar a caixa de texto. E ele pode ser, você pode pegar um texto do seu computador e colocar aqui. Como é que você faz isso? Aqui, você clica em Text Paste File. Acha o seu texto, clica aqui. E uma coisa que eu entendi é que ele não pega texto com extensão .docx. Ele pega texto com extensão .txt.
Então, clica no seu texto e coloca o seu texto para você manipular. Quando você faz isso, ele não passa o texto com a pontuação certa. Então, você pode... E depois, estranhamente, ele corrige. Então, você pode acento e ele corrige quando está no próprio Blender. Mas quando ele transfere com aqueles pontos de interrogação. Esse é um autor que eu gosto muito, um filósofo que eu gosto muito. Aproveitei usar o texto dele aqui. Tem outras possibilidades que são fornecidas pelas propriedades do texto e eu vou falar sobre elas no próximo vídeo. Eu espero que você tenha entendido, gostado. Entre em contato se tiver qualquer dúvida. E até o próximo vídeo.